Tá com medo de perder o seu emprego para a inteligência artificial? Calma, que hoje eu estou aqui para te ajudar. Antes de ficar desesperado ou desesperado com esse assunto, vem entender um pouco mais sobre o tema. Vamos entender se isso é hype, se de fato existe razão para essa preocupação e os impactos disso não só no mercado de trabalho, mas também dentro das empresas. Toda hora a gente vê anúncios na internet falando que as empresas já estão investindo e quem não fizer alguma coisa vai ficar para trás, mas a coisa não é bem assim. Vem comigo, vem entender isso em profundidade e planejar os seus próximos passos de carreira para usar essa ferramenta em seu benefício. Oi pessoal, esse aqui é o Pra Quem Tem Chefe, um canal que fala sobre carreira, trabalho, desenvolvimento profissional e mundo corporativo. Eu sou o Bruno Pablo e esse aqui é o Hulk, e hoje eu estou aqui para te ajudar a entender como a IA pode de fato revolucionar a sua carreira e se ela representa de fato um risco ao seu trabalho, ao seu emprego e à sua permanência no mercado. Mas antes de iniciar o assunto, quero convidar vocês a seguirem o Pra Quem Tem Chefe nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. E claro, dá um pulinho na minha página do LinkedIn, que contém o meu histórico profissional completo. Uma preocupação muito justa dos profissionais de hoje em dia é o risco de perder o emprego para inteligências artificiais. Quem já usou ferramentas como ChatGPT e Gemini já pôde perceber o potencial de uso dessas tecnologias e o quanto, de fato, elas são ferramentas importantes para trazer produtividade. Mas para poder lidar um pouco melhor com essa preocupação e ansiedade, eu quero convidar vocês a uma pequena viagem no passado para falar de duas revoluções que nós vivemos. A primeira, a revolução dos computadores pessoais, os PCs, que antigamente eram desktops, depois viraram notebooks, e o uso da internet. Então, no começo dos anos 90, era uma preocupação muito grande das pessoas a chegada dos PCs, porque as pessoas não tinham acesso a essas tecnologias, elas eram muito restritas porque era muito caro e era difícil de se usar, era difícil de operar, e muita gente tinha medo de perder o emprego. E com a internet, no final dos anos 90, um pouco antes do final dos anos 90, foi algo parecido. As pessoas tinham medo do potencial dessa ferramenta, do que ela poderia representar. Tinha medo de não entender de internet, porque sabia-se que ela seria o futuro, mas não sabia muito bem como a coisa se daria. Então, em ambos os casos, existia uma preocupação não só em torno de como usar essas ferramentas e de como se manter no mercado, mas também os impactos no longo prazo. E claro, a gente muitas vezes prefere ficar na zona de conforto, de continuar fazendo nosso trabalho, usando as ferramentas que nós estamos acostumados, e essa é uma preocupação natural. Mas quando a gente olha para 2025, né, e todo mundo hoje tem um celular na mão, na verdade não é nem exatamente um celular, é um smartphone, você tem as duas coisas na palma da sua mão. Você tem um computador muito mais potente que aqueles computadores dos anos 90 e tem internet em altíssima velocidade. E os recursos que essa solução oferece são muito maiores e muito mais poderosos do que aqueles de lá atrás. Então, a gente não consegue olhar para o mundo hoje e se imaginar sem o smartphone na mão. Só que lá atrás existia uma preocupação muito grande sobre o impacto que essas tecnologias poderiam representar. Mas veja, essa transição foi muito natural. Na verdade, o que a gente foi percebendo ao longo dos anos é que à medida que novos recursos chegavam e mais tecnologia se tornava disponível, melhor a nossa vida ficava. Novas possibilidades surgiam, novos empregos apareciam e os empregos antigos eles foram migrando, foram sendo adaptados a essas novas tecnologias. É claro, é inegável que alguns acabaram, mas muitas oportunidades surgiram. Então, eu vejo tecnologia como uma alavanca de oportunidades e possibilidades, de modo que hoje em dia ninguém se imagina vivendo sem isso. E esse é o paralelo que eu gostaria de fazer com relação à IA. Nós vamos chegar num mundo no futuro onde vai ser impensável não usarmos mais IA. Na verdade, muita gente já usa, não só para produtividade individual, de pequenas coisas no dia a dia, né? Desde fazer um resumo de um texto, ou eventualmente fazer uma busca de internet, correr atrás até de conceitos. Então tem gente deixando de usar ferramentas de pesquisa consagradas como o Google para perguntar direto para uma ferramenta de IA generativa. Mas independente do que essas ferramentas elas irão proporcionar no futuro, certo é que a gente vai utilizá-las, nós vamos nos adaptar a elas e elas serão uma necessidade diária nossa. E elas já são para muita gente. Então, eu vejo a IA muito mais como uma ferramenta do que, de fato, como um ofensor, entendem? Eu vejo que a IA ela vai ser mais uma tecnologia que nós vamos avançar sobre ela, nós vamos encarar e vamos adaptar a nossa rotina. E esse medo, essa preocupação é real. Até porque, e aqui eu quero trazer alguns dados,
existe um negócio chamado FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, que significa, na verdade, o medo de ficar para trás. Então, quando você vai visitar sites ou Instagram, YouTube, enfim, locais onde tem publicidade, você vê empresas fazendo divulgação de produtos e sempre falando, especialmente agora, agentes de IA para automatizar seu negócio, automatizar sua rede social, automatizar oportunidades no ambiente digital. Para que você entenda que a coisa não é tão simples assim, um relatório do MIT de agosto desse ano aponta que 95% das empresas que tentaram adotar agentes de IA até o momento estão falhando. Isso quer dizer que apenas 5% das empresas conseguiram de alguma forma resolver algum problema simples com agentes de IA que não representam nem de perto a solução integral para todos os seus problemas. Escolheram uma atividade específica, implementaram um agente específico, e isso tem que conversar com todo o ecossistema das empresas, sistemas, processos, informações, pessoas e clientes, para no final das contas a adoção de um agente servir para resolver um único problema específico. E esse artigo é de agosto desse ano. Então nós estamos falando o seguinte, tem um hype muito grande em torno de agentes de IA, mas eles são ferramentas para resolver pequenos problemas específicos. Eles estão muito, mas muito distantes de substituir por completo uma força de trabalho humana. Então a nossa preocupação real não é sermos substituídos pela IA, por mais que alguns postos de trabalho de fato deixarão de existir. A nossa preocupação tem que ser, nós que não utilizarmos a IA, seremos substituídos por pessoas que utilizarem a IA, porque é uma competência que as empresas vão passar a exigir. Então, empresas que hoje, por exemplo, têm atividades administrativas, é natural que elas vão pedir pessoas que tenham conhecimento em tecnologia, conhecimentos em microinformática, coisa que hoje é impensável não ter. Hoje em dia é até difícil você ver cursos de microinformática, porque é tudo muito intuitivo, as pessoas aprendem a utilizar essas ferramentas na prática. Antigamente não, antigamente nós tínhamos cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint, hoje em dia não se faz mais isso, as pessoas podem até fazer um curso por uma necessidade específica, mas já está muito mais natural aprender a usar essas ferramentas, as pessoas já têm fluência em tecnologia, e com IA o caminho provavelmente vai ser o mesmo. Se essa conversa está fazendo sentido para vocês, então peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, assim vocês não perdem os próximos vídeos que vão ser interessantes como esse, e claro, compartilhem com seus amigos, compartilhem com outras pessoas que se interessam por esse tipo de assunto e que podem se beneficiar desse conteúdo. E uma outra reflexão importante e necessária é que a IA ela não é um fim, a IA é um meio. As empresas e pessoas não têm que se preocupar em implementar e usar IA simplesmente para usar. Elas têm que se preocupar em usar IA para resolver algum problema. E problemas que humanos até então resolviam e que são problemas mais operacionais, problemas repetitivos, problemas que têm grande volume e que podem ser resolvidos de maneira automatizada. Então é importante ver IA como uma forma de automatização, de ganho de performance, de eliminação de tarefas repetitivas, o que antes, ou melhor, o que atualmente é feito por pessoas, mas que pode, no segundo momento, permitir às pessoas migrar para atividades mais inteligentes, atividades com maior valor agregado, atividades que envolvam criatividade, coisas que a inteligência artificial ainda não é boa. Claro que no futuro isso tudo pode mudar, mas a gente está falando de um panorama onde sempre haverá espaço para as duas coisas. A IA ela não é nossa rival, a IA ela não é nossa inimiga, a IA é uma ferramenta que a gente deve entender como algo benéfico e algo que vai nos ajudar a alavancar a nossa performance e as nossas possibilidades. Mas Brunão, eu não entendo nada de IAs, eu não sei nem por onde começar. Calma. O primeiro passo é começar a ter um pouco de contato com essas ferramentas. Então, utilize ferramentas que hoje estão gratuitas e disponíveis na internet. Um ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity. Tem muito conteúdo disponível gratuito na internet sobre como entender e como utilizar as IAs como ferramentas de produtividade. Em outro momento a gente traz algum conteúdo relativo a isso, mas não vão sair se inscrevendo num monte de cursos, gastando dinheiro, fazendo um monte de formações com isso, porque de fato não é necessário. De momento, o importante é começar a ter familiaridade com essas tecnologias, começar a utilizar isso no seu dia a dia, para experimentar um pouquinho. Ao invés de fazer algumas pesquisas, por exemplo, no Google, faz a pesquisa na IA, vê o que ela traz, coloca ali um documento, pede para ela resumir para você, coloca um documento em outro idioma, pede para ela traduzir para você, começa a ver o potencial que as ferramentas têm. A partir daí você vai entender um pouco mais a fundo o que ela faz bem, o que ela não faz tão bem,
e assim você começa a ter um pouco mais de familiaridade com os limites das tecnologias de hoje. É claro, é importante considerar que nós estamos falando de um cenário agora, de outubro de 2025. Pode ser que daqui a 6 meses, um ano, a coisa esteja muito diferente, muito mais avançada? Sim, mas eu continuo acreditando que a IA vai ser uma ferramenta e não um adversário, não um inimigo a ser vencido. É muito mais uma forma de resolvermos problemas cada vez mais elaborados e complexos do que exatamente alguém que vai tomar o nosso trabalho, vai tirar a nossa relevância. As IAs vão fazer coisas muito bem, que gastam um tempo danado nosso e que vão nos permitir gastar tempo com outras atividades, coisas que os humanos fazem bem e fazem melhor do que essas tecnologias, e provavelmente vão continuar fazendo melhor por muito tempo. Agora eu peço que você deixe nos comentários, você é o tipo de pessoa que tem medo de perder o emprego para a IA, ou você está otimista com relação aos benefícios que ela pode trazer para o seu trabalho? Comenta aqui abaixo, qual que é o seu emprego, o que, que você faz? E se na sua opinião, a sua atividade tem potencial de ser muito impactada pelas IAs no futuro. E por fim eu quero trazer mais uma questão ligada a governo e ligada à regulação. Para o governo, empresas perdendo emprego para tecnologias como essa não é exatamente uma coisa atrativa, porque desemprego é um grande problema para um país, pessoas pagam impostos, pessoas movimentam a economia. Então, em que pese o fato de que tecnologias, sim, podem gerar aí uma transição no mercado de trabalho, pessoas mudam de função, mudam de postos, e vai haver uma alocação de pessoas, de tendências, de atividades e de empregos, isso vai, como aconteceu com os computadores, tá? Para o governo não é nem interessante que as pessoas percam os empregos e de repente as fábricas, os escritórios, os ambientes corporativos estejam repletos de robôs e as pessoas em casa de braços cruzados, porque não é assim que funciona. Tá? Então, para os governos, o investimento em tecnologia e inovação e a forma como os governos enxergam isso na sociedade é de uma maneira equilibrada e moderada. E eu não estou falando só de Brasil, eu falo de mundo inteiro. Tá? Existem ainda barreiras, existem dificuldades, e são soluções ainda muito caras, são soluções que ainda consomem muita energia. E energia, eu falo, é luz, energia elétrica, isso que ilumina, não da nossa casa, mas das empresas que provêm. Então existem uma série de barreiras. A revolução ela já está em andamento, ela está acontecendo, mas existe muita coisa que de alguma forma refreia um pouco a velocidade dessas mudanças. E o humano é muito bom em se adaptar. Nós humanos somos muito bons em nos adaptar. Então eu os convido a ter um olhar otimista, um olhar favorável ao uso dessas tecnologias, porque de fato, eu acho que assim como outras revoluções mudaram a nossa vida para melhor, as IAs vão cumprir o mesmo papel, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente como. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo, consumido esse conteúdo. Eu espero de verdade que ele seja útil para vocês e ajude a esclarecer um pouco desse assunto tão nebuloso que tem ocupado a nossa cabeça nos últimos tempos. Um grande abraço e até a próxima.